Acho até que é um pouco absurdo eu dizer que um time que tá em terceiro lugar tá vivendo uma crise. Mas nem tudo são números, dados ou posições, títulos. A gente também tem que analisar o que você vê em campo. E os sinais de crise do Liverpool estão todos aí, cara. Hoje a gente vai conversar sobre o atual momento caótico do Liverpool, de Arne Slot, e tentar entender o que de fato tá acontecendo com esse time. Será que o treinador é o problema dessa fase atual? Será que são as muitas novas contratações? Ou até mesmo o terrível início de temporada de Mohamed Salah, que na anterior foi o melhor jogador, né? Então isso faz diferença. Existe realmente um culpado nessa história? É isso que a gente vai tentar entender agora. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, nesse início de Premier League, não parece que todo clube tá em crise no atual momento? Você não consegue me dizer um clube de Big Six que tá realmente bem no atual momento, que você pode falar, pô, esse time tá muito bem. Não tem, né? Se você parar pra pensar, não tem. Então, tem muita gente, né, que tá colocando como se todos os clubes do Big Six, como se todo clube grande tivesse realmente muito mal. E aqui a gente entra num ponto que isso tá errado. Com toda certeza isso aqui tá errado. Nem todo clube tá mal, nem todo clube tá em crise. Eu acho que são momentos de reconstrução em muitos clubes e momentos de mudança dentro da própria liga. Então é como se tivesse um momento de transição. E eu acho que esse momento de transição acaba criando esse sentimento, né, de todo mundo tá mal. Por exemplo, o Arsenal, ele começa a temporada com alguns jogos um pouquinho abaixo. Mas só foi o primeiro jogo. E esse primeiro jogo ficou como uma impressão muito negativa, que é o jogo contra o Manchester United, que realmente eles não vão bem. Só que, cara, os jogos em sequência foram bons do Arsenal, cara. O jogo contra o Leeds foi incrível. O Leeds estava se defendendo bem, eles golearam. E depois eles mantiveram bons padrões em outros jogos. Mesmo quando eles não ganham com um placar elástico, eles conseguem fazer uma boa partida. Então, o Arsenal não tá mal, não tá oscilando. O Arsenal tem alguns pequenos problemas. Problemas de criatividade no meio de campo. Alguns jogos isso rolou. E problemas no ataque, porque o novo centroavante Gyökeres não tá dando resultado. E eu não acredito que era pra ele ser o titular do início de temporada. Provavelmente era pra ser Kai Havertz. Só que Havertz tá lesionado. Então, não deu pra adaptar da maneira correta, né? Que é aos poucos ali, pro cara entender o ritmo da liga, aprender as coisas. Ele tá tendo que aprender na força. Tá tendo que aprender muito rápido. E aí, você tem esse jogador com nível um pouquinho abaixo da expectativa. A transição não tá sendo feita da maneira correta. Então, tem muito clube que tá nisso. O Manchester City mesmo tem o início ali também, de novo. Nos primeiros jogos estava apresentando alguns problemas. Hoje já não tá mais tanto, né? A gente vê um City dependendo muito de Haaland. Então, não é todo clube que tá oscilando, cara. Quem tá oscilando ali é o Liverpool, o Chelsea, né, que é o time que eu torço. A gente também tem o Manchester United, que tá oscilando, e o Tottenham tá fora dessa lista. O Tottenham tá jogando de maneira consistente todos os jogos. Agora, a grande questão é que muita gente tá vendo que o treinador Thomas Frank não é esse treinador todo que algumas pessoas venderam. Então, as pessoas estão percebendo que ele não tem tantos padrões assim, nem tantas ideias de como fazer um time grande render. Então, o Tottenham parece um pouco um Brentford Plus no atual momento. Então, você vê que tem jogadores melhores, então a ideia funciona melhor, mas falta futebol com bola no pé. Então, eu vejo muito torcedor do Tottenham reclamando disso nesse início de temporada, né? Que falta ideias e coisas. Realmente, eu fiz essa crítica e ela tá começando a aparecer que eu estava correto. Ainda não sei porque a temporada ainda não terminou. Vai que ele muda os padrões dele até o fim da temporada. E aí nós temos o Liverpool, que é um time onde a galera esperava consistência, a galera esperava o melhor time da temporada, até pelas contratações. O Liverpool gastou muito dinheiro, mas não gastou 100% bem. Aqui nos meus vídeos de janela de transferência, né? Ali o mercadão da bola que eu fiz, eu falei, né, que o Liverpool tava deixando a desejar em algumas partes ali das contratações. Eu fiz várias críticas aqui e elas estão se mostrando nesse início de temporada como um problema. Quem viu meu vídeo montando elenco do Liverpool já deve ter notado, né, que eu fui para um caminho muito diferente naquele elenco, eu equilibrei mais as coisas. O Liverpool não equilibrou. O Liverpool faz uma excelente janela, talvez seja a melhor janela de transferência possível. O Barcelona sonha com essa janela, mas não é o suficiente, porque se você deixa outras partes de campo expostas, você vai ter dor de cabeça depois. Então, eu deixo bem claro aqui pra vocês, o Liverpool não fez a janela perfeita, ele fez uma janela muito boa com excelentes jogadores de excelente nível, mas não foi perfeita porque faltam algumas coisas. E aí você tem um momento, né, de Arne Slot, porque ele fez algo tão grandioso na temporada passada, ele subiu tantos padrões do que você espera de um treinador na sua primeira temporada, que agora não tem como você entregar algo mediano, algo oscilando, e a torcida tá revoltada. Tem muito torcedor do Liverpool pedindo a cabeça de Arne Slot nesse atual momento, falando que ele é o grande culpado disso tudo. E eu entendo a frustração de alguns torcedores, porque quando você põe o time em um certo patamar, quando desce, a galera vai reclamar. Só que essa é uma descida que faz sentido. Eu quero deixar isso bem claro pra você, torcedor do Liverpool, que tá ouvindo isso aqui. Faz sentido. Vamos lá. A Premier League, por acaso, ela é uma liga onde todo ano ganha o mesmo clube sempre? Sim,
com o Manchester City. E essa é a única exceção, basicamente, cara. Ele é o único time que tava conseguindo, assim, fazer isso acontecer. Só que tava ganhando de maneira fácil? Não. O City tinha que entregar padrões ridículos com o Pep Guardiola. Eu acho que não existe outro Pep Guardiola, só tem um. Então, vai ser muito difícil que a gente veja um time, além do City, né, ou times de Guardiola, sendo tão dominantes ali no topo da liga. Eu acho que não vai acontecer, porque você tem um grande desafio pela frente. Arteta mesmo, muita gente diz, né, que ele poderia já ter sido campeão se ele tivesse em outra liga. Então eu quero que você tenha em mente, é normal que o Liverpool ganhe uma temporada e na próxima ele não consiga ganhar. É normal que o Liverpool faça uma temporada abaixo, chegando com tanto jogador novo. Às vezes não tem a ver com o treinador. Sim, tem problemas do treinador, mais pra frente a gente vai conversar sobre eles. Mas eu acho que o grande ponto atual que a gente pode realmente falar é que Arne Slot, ele colocou o time em um patamar e a torcida não quer que desça desse patamar. Só que é muito difícil se manter no patamar de ser o melhor time da Premier League. Eu quero que isso fique claro na cabeça de vocês. Não tem como manter. Vai ter que descer um pouco de nível. É normal. Nessa descida de nível, nessas derrotas, o que vai ficar é o aprendizado. Agora, a gente vai falar do verdadeiro problema. A primeira coisa, que é um problema que eu acho que vocês podem perceber, são os muitos jogadores novos. Chegou uma galera nova, né? Esses jogadores são interessantes até. Depois que eles chegaram, muitos torcedores falaram, né? Agora os problemas estão resolvidos. E, bom, não é bem assim, cara. Quando você contrata um jogador, ele tem um período de adaptação, muitas das vezes pode ser longo. Quando o jogador é da própria liga e já joga em um nível parecido, em time grande, a adaptação tem que ser instantânea. Então, por exemplo, o jogador que foi contratado pelo Liverpool, que você não pode esperar muita adaptação, é Alexander Isak. Ele é o único. Ele não tem nem direito de ter período de adaptação. Ele é o jogador mais caro da Premier League. Ele já tava jogando na Premier League em um time com um futebol até um pouco parecido, que joga pra disputar coisas, pra pegar vaga europeia, pra estar na Champions. É o time dele que ele tava. Então ele tem que entregar. Esse é o único jogador que a cobrança tem que ser absurda. Você, torcedor, pode realmente pegar no pé de Isak, xingar ele, pode fazer, você tá no seu direito, porque ele é o jogador mais caro da Premier League, ele tem um super salário, ele veio de um time grande. Se você cobrar dele, você tá certo. Florian Wirtz foi muito caro, então a cobrança, ela faz sentido, mas ele é um jogador que veio de outra liga, então vai ter período de adaptação. Qualquer outro jogador que veio de outra liga, e ainda mais se essa liga ela for muito abaixo da Premier League, vai ter um período de adaptação maior. Então, se ele der certo inicialmente, é um plus, mas não quer dizer que ele tem que dar. Então, por exemplo, quando você olha pra o que Ekitike tá fazendo nesse início de temporada, que ele tá sendo tão importante, é muito bonito, porque, pô, ele chegou na Premier League tem pouco tempo, parece que ele já tá no Liverpool já há muito tempo. A grande questão que você pode falar, né, é que ele não fez muita pré-temporada, e aí, de fato, você pode perdoar a Isaac por isso, mas, de fato, é um problema, ele tinha que entregar. Aí tem outros jogadores que foram contratados que estão entregando pouco, Milos Kerkez, tô oscilando muito de um jogo pro outro, deveria estar entregando mais. Então é um jogador que veio pra solucionar a lateral esquerda, e muitas das vezes ele parece ser tão ruim quanto os outros laterais que estavam ali. Em alguns jogos eu tenho notado isso de Kerkez, tá faltando entregar. Frimpong, eu falei aqui no canal, antes de todo mundo falar, né, Frimpong mais me parece um reserva pra Mohamed Salah do que necessariamente um lateral, porque ele traz os mesmos problemas de Alexander Arnold. Eu falei isso aqui no canal, tá acontecendo. O jogador, ele não tá sendo titular da posição, mesmo que ele deveria ser, porque ele é muito fraco na marcação, cara, é um defeito que ele tem. Não é nem necessariamente a marcação, é mais o duelo 1v1 mesmo. É um problema que alguns laterais, eles têm, principalmente laterais brasileiros. Quando você vê um lateral brasileiro na Europa, muitas das vezes a grande questão é essa, cara, o duelo 1v1 do cara é fraco, e aí ele perde na transição, o cara sai na cara do gol de graça, o zagueiro tem que ficar cobrindo o lateral o tempo inteiro, e isso não é legal, cara. Então, tá rolando esse ponto aí. Os dois laterais que chegaram não estão entregando, então a defesa tá exposta, tá dependendo muito de Virgil van Dijk. É um problema. Então, muitas dessas contratações novas não estão encaixando de cara. E aí você tem um Liverpool que gastou muito e não tá tendo entrega e não tá tendo sinais de evolução nesses jogadores, que eles estão estagnados. Eu acho que é questão de tempo para alguns desses jogadores começar a entregar em campo. Eu continuo acreditando fielmente neles, principalmente Florian Wirtz. Eu acho um jogadoraço, eu acho que vai dar a volta por cima assim. Só que talvez tenha um período de adaptação mais longo do que a expectativa, né? Ele talvez demore uma temporada inteira para realmente começar a rodar na liga. Teve outros jogadores que isso aconteceu também, cara, que teve início fraco ali, depois de uma temporada você vê que sempre engata, né? Raramente acontece o caso do cara realmente flopar, mas não acho que seja isso aqui. Aí a gente tem outro problema, e esse aqui eu critiquei na janela de transferências. O Liverpool não reforçou áreas cruciais do campo. E aí entra naquela coisa do Liverpool ter gastado tanto no ataque, porque você tem o resto do campo. Você tinha zaga, você tinha lateral, né? Podia ter investido num lateral mais equilibrado. Você tem o meio de campo, que hoje conta com um único jogador, que é Gravenberch. Se Gravenberch não tiver em campo, acabou. Gravenberch não tem reserva, então não tem ninguém que faz o que ele faz em campo. Gravenberch, ele não tiver disponível por lesão, acabou. Não tem quem colocar. Você pode adaptar um jogador que não faz a mesma coisa que ele, né? Que talvez seja Alex McAllister, coisa que chega mais perto, mas não é a mesma coisa. Um problema grave. E no meu elenco montado, eu coloquei um substituto lá. Eu falei, é essencial que o Liverpool contrate esse jogador. Porque não só ele pode fazer uma dupla com Gravenberch, como ele pode substituir Gravenberch aqui e ajudar o Liverpool a ter consistência. O Liverpool não foi atrás desse jogador que eu coloquei naquela lista. Então, é um problema gravíssimo, ok? Então, aí o Liverpool já tem uma dor de cabeça grandiosa,
cara. E aí nós temos também um outro probleminha, cara, que são problemas táticos. E aqui eu volto a puxar Arne Slot pro baile, né? Ele vai voltar a entrar aqui na lista. Eu acabei de falar, né, que Arne Slot não é o principal culpado e tudo mais. Toda a minha explicação até aqui deixa isso bem claro. Mas ele tem culpa. Ele tem culpa nesse cartório, ok? Ele tem culpa. Vamos lá, vamos explicar aqui. Pra você, torcedor, que tá querendo falar dele, que eu critique e tudo mais, agora vai vir a crítica. Eu sei do que você tá reclamando e você está correto. E aqui eu vou te explicar exatamente o que você tá querendo dizer sobre esse treinador. Sim, rapaziada, os padrões táticos do Liverpool têm problemas hoje, cara. E não era pra ter. Vamos lá. Quando Arne Slot ele chega no Liverpool, ele cria um esquema tático muito interessante, onde o Liverpool dele era muito equilibrado e atacava muito bem. Então o Liverpool atacava com várias figuras, com um ataque brutal muitas das vezes. Os volantes às vezes chegavam à linha de ataque ali pra dar um chute de fora da área e participar um pouquinho do ataque. E aí você tinha essa imprevisibilidade e aí você ainda tinha que lidar com um ataque que muitas das vezes era bem móvel até, né? Porque ele usava um falso 9, adaptava ali Diogo Jota, né? Que fazia uma função muito boa ali, ajudava muito quem tava em volta. E aí você via um treinador que tirava o máximo de Salah e ainda tinha um equilíbrio em campo. O elo mais fraco da defesa do Liverpool eram os jogadores, né? Na lateral direita a gente via a dor de cabeça que era com Arnold na época. Então era assim que funcionava um esquema que tinha um equilíbrio muito bom e que o ataque era a prioridade, muitas das vezes, mas que se defendia muito bem, que tava muito bem postado. Então jogar contra o Liverpool era sofrer. A gente vê aquele jogo contra o PSG, que o PSG ataca igual um maluco e perde. Isso é Arne Slot em essência. No Feyenoord eu já sabia que ele era capaz disso. Então era um treinador que, por isso, inclusive, eu coloquei ele como campeão, né? Meu palpite de campeão foi o Liverpool ganhou, pra quem não sabe. Foi exatamente por isso, cara. Eu já sabia. E eu vi o encaixe com o elenco, eu falei, isso aqui é muito bom. E aqui é onde começa o problema. Porque nessa temporada, ele muda. Eu tava cobrindo a pré-temporada lá no meu Twitter, tá na tela, @ddcorvo. Me segue por lá. Você vai ver esse tipo de comentário por lá toda hora. Que eu falo de um problema aqui, depois de uns 5 meses, você vai ver o problema surgindo de fato que eu critiquei lá atrás. Você vai perceber bastante isso. E eu falei lá, né? Pô, ele tá trazendo mais ofensividade pro campo. Por quê? Havia um problema onde o Liverpool, quando ele enfrentava um time que ele se defendia bem, ele tinha muita dificuldade pra marcar gol. Então, é assim que ele perdeu pro Forest, por exemplo. O Nottingham Forest ganhou do Liverpool assim. Só que aí, cara, o time, ele tinha que ter padrões de defesa brilhantes pra conseguir bater o Liverpool. Não era um problema tão grave. E aí, o que eu penso é, o treinador não precisava mudar o esquema tático inteiro. O treinador, ele só precisava criar uma nova versão de um Liverpool super ofensivo pra quando enfrentar este adversário, ele usar essa versão. Só que eu entendo que se você usa essa versão o tempo inteiro, você tem mais resultados porque os caras estão mais treinados nessa versão mais ofensiva. Só que isso expôs o campo do Liverpool. Então na pré-temporada eu falei lá, né? Pô, o Liverpool tá jogando de maneira muito ofensiva e tá deixando buraco em campo, coisa que ele não fazia. Então na pré-temporada a gente viu o Frimpong jogando quase como um ponta extra pra Salah jogar um pouco mais por dentro, um pouco mais perto do gol. E isso fazia com que o Liverpool tivesse um ataque muito mais forte, porque Salah tinha mais linha de passe, Salah tinha uma conversação ali com um cara perigoso em drible, então muitas vezes acabava gerando lances de perigo, o Liverpool atacava muito bem. Só que o Liverpool deixava muitos espaços na parte de trás, que a Premier League não perdoa. Os contra-ataques da Premier League não perdoam. Então o Liverpool começou a ficar exposto, coisa que não existia. O Liverpool era um time sólido, era uma unidade sólida, onde não existia fraqueza ali. Você tinha um time que era completo. E ele, com essa mudança, né, o ataque virando uma espécie de 3-2-4-1, muitas das vezes, fez com que o Liverpool começasse a ter uma exposição que não deveria existir. E aí ele tava construindo ali com um volante também, que descia ali, né, e se juntava aos zagueiros ali pra fazer uma construção um pouco diferente do padrão que tava. Aí ele liberava os dois laterais, aí às vezes até os dois laterais subiam. Enfim, problemas, dores de cabeça que ele não precisava criar. Então, o que pode acontecer agora, e eu notei no último jogo contra o Manchester United, o que tá rolando, é que ele tá voltando pro padrão antigo. Então ele tá deixando de usar esse esquema tático muito mais ofensivo, até por isso o Frimpong tá virando quase que a reserva de Salah, né, tá indo pra ponta, né, provavelmente deve entrar como ponta em alguns jogos, exatamente pra não ter um lateral que expõe o campo, um lateral que marca melhor, agora ele vai colocar em campo e uma linha de 4 mais sólida, pra voltar ao que era antigamente, que pra mim era muito melhor, cara. Então, particularmente, cara, ele tentou dar um passo maior que a perna e ele entendeu errado as coisas. Esse passo era pra acontecer, mas era pra ser um plano extra e não um plano principal. Então, ele expôs o Liverpool à toa. Por isso que esse início de temporada vocês estão vendo o Liverpool tão fraco defensivamente. Mudou o esquema tático, sim, só que tá dando errado. O treinador já entendeu, ele não é um apreciador dos próprios erros e ele já tá tentando mudar. Então, sim, eu volto a falar, ele é culpado e você está certo de criticar o treinador, mas ele já entendeu já o problema e ele tá tentando mudar. Então, é um ponto aqui a se considerar também. É um ponto válido. As críticas a Arne Slot são todas válidas, mas eu quero que vocês não sejam ingratos com o treinador. Ele não tinha obrigação de entregar um título na primeira temporada, e ele já entregou. Eu quero que vocês dêem um voto de fé no treinador que vocês têm, cara. Muita gente queria ter um treinador desse. Muita gente queria estar vivendo uma crise em terceiro lugar, a tão poucos pontos do primeiro colocado. Só encaixar uma boa fase que você pode até passar o primeiro lugar e ganhar o título. Então você ainda tá na disputa. Entendam que o pior momento do Liverpool, ele tá com boa pontuação, ele tá em terceiro lugar. Então tá tudo bem ainda, né? A coisa pode piorar ou
pode melhorar? A tendência é melhorar, porque tem muita contratação nova que vai encaixar em algum momento, e esse momento, a cada semana que passa, tá mais perto. O esquema tático vai ser melhorado e resolvido com o passar do tempo. Então, vai melhorar sim. Pra você aí que tá desesperado, não fique, cara. A coisa vai melhorar. E eu já imaginava que o início de temporada do Liverpool seria difícil. Na minha previsão de temporada eu falei exatamente isso, cara. Inclusive, eu não coloquei o Liverpool campeão esse ano exatamente pensando nisso, né? Que eu achei que as contratações novas, junto de várias mudanças que ele tava fazendo, iam criar esse efeito onde o Liverpool ia perder muita pontuação e ia ficar atrás do Arsenal e do Manchester City. Eventualmente, ali, se um dos dois fosse campeão, né? Eu votei no Arsenal. Eu coloquei o Arsenal campeão esse ano. E aí, cara, a gente tem, né, o outro problema, que é o problema que eu deixo aqui pro final pra falar dele. Crise em Mohamed Salah. Cara, essa crise, ela é muito ruim, mano, porque ela ferra também com o treinador. Por quê? Salah é um jogador, cara, que ele é muito importante, porque o treinador entendeu que jogar pra ele e fazer as coisas acontecerem pra ele dá muito resultado. O Liverpool, ele começou, né, a fazer um jogo ali onde tudo era com Salah. Não tá errado, na verdade é um mérito do treinador conseguir extrair 100% de Salah e conseguir fazer Salah jogar uma temporada melhor do que com anos de Klopp, com vários outros jogadores interessantes que Klopp tinha nas mãos no passado, que não conseguiu ter esse rendimento. Então ele conseguiu extrair a melhor versão de Salah, chegando na primeira temporada e entendendo exatamente o que ele tinha que fazer em campo. Muita gente dá mérito ao Salah, dizendo que Salah está carregando o treinador, mas é o contrário, cara. O treinador está extraindo a melhor versão de Salah. Só que isso se torna um problema quando Salah começa a não jogar, quando começa a não valer a pena jogar a bola em Salah e jogar para Salah. Então ele faz mudanças para que Salah brilhe, né? Que eu até falei, né? Os padrões ofensivos mais fortes. E agora o Salah não está entregando em campo. O plano dele foi todo por água abaixo. Salah não tem reserva. E o que ele faz agora? Não sei, né? Aí fica a grande dor de cabeça dessa crise, né? Ela existe também muito por causa disso. Porque o jogador principal que fez tanto gol e que ele tava priorizando, não tá entregando. O Lionel Messi dele não tá fazendo gol, cara. Muito pelo contrário, tá perdendo todos. Então, cara, a crise de Salah ela é muito negativa pro Liverpool no geral. E realmente ele tá muito mal, cara. Muito mal mesmo assistir os jogos. Eu acho que não tem um jogo dessa temporada que eu assisti de Salah e que eu achei bom. Não tem um jogo assim que se salve. É inexplicável. E às vezes ele tá jogando muito mal, ele vai lá e faz um gol. Ele vai lá dar assistência porque ele é um jogador muito bom. Então, mesmo ele jogando mal, mesmo ele estando abaixo, ele tá conseguindo ainda entregar alguma coisa. Só que é claro, isso ferra com todo um plano de uma pré-temporada inteira, porque ele não esperava, ele não contava que o jogador dele ia fazer isso dentro da temporada. E eu entendo o lado do Gru, cara. Porque realmente, por quem que imaginar que Salah ia vir uma temporada tão boa e começar a jogar assim? Teve um vídeo recente, inclusive, que eu comparei ele com Foden, né? Porque Foden fez exatamente isso. Ele veio de uma temporada brutal, onde ele provavelmente era o melhor jogador do Manchester City. Provavelmente não, ele era o melhor jogador do Manchester City na temporada. E na seguinte ele sumiu. Salah tá parecendo exatamente este exato momento ali, né? De Foden, onde ele fez o impossível e parecia, agora começou, agora vai vir um Foden craque. O Salah, ele fez a mesma coisa, né? Que é tipo, fez uma temporada de gênio ali, pô, bola de ouro e tudo mais ali, pô, ele tem que ganhar a bola de ouro e aí daqui a pouco sumiu. Isso é um problema, isso é uma dor de cabeça. Então, sim, você torcedor do Liverpool, você não tá bravo com o Salah à toa. Salah realmente está jogando mal, cara. Não sei o que fazer, cara. Não tem nem reserva. Ele ou ele ou ele. E aí vai entrar naquela de, será que o treinador vai ter bola pra meter Salah no banco? Será que isso vai acontecer? Não sei, cara, eu tô em dúvida, né? Por isso que o Liverpool, inclusive, não queria renovar por muitos anos com o Salah, né? Porque sabe-se lá se ele vai manter os padrões. Não se sabe. Vai que ele começa a jogar nada. E aí, né, a dor de cabeça fica com quem tá ali. Então, sim, cara, Salah, ele é um dos maiores culpados. Acho que se Salah tivesse jogando bem, o Liverpool estaria em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas. Se ele tivesse jogando de 70% do que ele tava jogando na última temporada, 60%, eu acho que o Liverpool estaria em primeiro ou segundo lugar. Muito fácil. Não tenho dúvidas disso, porque ele desperdiçou muitas oportunidades, cara. Agora, tem solução pro Liverpool? Sim. A solução, a primeira delas, é o tempo. Com o passar do tempo, as coisas vão melhorar, como eu já disse aqui. Só que tem outra. Transferência. Janela de transferência. Quando você for montar a bagaça de um elenco, equilibra ele. Não monta só pra uma parte do campo. Eu já falei isso aqui no canal, e eu acho que é a coisa que eu mais falo, a mais repetida de todas, quem acompanha já há muito tempo. Tem que ser equilibrado o campo. Não dá pra você botar só atacante. Eu sempre que monto um elenco aqui, até elenco de temporada, eu equilibro o campo. Porque a pessoa vai achar que eu sou maluco. Ah, não, ele tá equilibrando o campo. Em vez dele só meter um monte de atacante no meio de campo quando ele vai montar o elenco. Porque não faz sentido. Não faz sentido você montar um time onde só tem atacante. Porque isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Ah, vou botar Ronaldinho na defesa pra encaixar ele no time. Não. Isso não faz sentido. Eu sei que atacante é importante, mas tem que equilibrar o resto. E não dá pra fazer o que foi feito com o Gravenberch, cara. Assim, com todo respeito, mas vai se fuder quem montou essa janela, cara. Como é que você, de novo, vai contar com 4.000 minutos de Gravenberch? Ele é um ser humano, uma máquina, um androide.
O que é isso, cara? Tipo, você tem que respeitar o seu jogador. E pra mim isso é falta de respeito. Porque claramente onde você tá numa época onde todo mundo se lesiona, onde tem problemas com isso, e você pega o seu jogador e coloca ele ali igual um maluco todo jogo, é ferrar com o teu time, cara. Ele é a única arma que você tem. Aí o treinador é obrigado a usar ele todos os jogos porque não tem o que fazer. E se ele entrar em uma fase? E se ele se lesionar? E se ele começar a sentir a perna e jogar na estica ali, no limite? Não tem? Não tem ninguém que mantenha os padrões? Então, cara, essa é a crítica que eu faço aqui no final ao Liverpool. Acertou na janela? Acertou. Agora, errou no equilíbrio. Tem que equilibrar. Tinha que trazer zagueiro. Tinha que trazer volante. Tinha que talvez trazer um lateral diferente. Tinha que ter tentado outras coisas. Mas não tentou. E aí, cara, não tem mais como reclamar, né? Aí agora não vai ter mais como reclamar. Estamos no meio da temporada. Agora, o que eu faria, né? Na próxima janela que vai abrir, correr atrás de um volante. É isso. Achar um reserva para Gravenberch. Porque esse reserva pode ser um aliado pra ele. Pode ser um cara que joga ao lado dele ao mesmo tempo que reserva. E aí, se você tiver um jogador em má fase jogando ao lado de Gravenberch, então pelo menos tem um cara ali pra poder utilizar. Então era importante demais que o Liverpool tivesse levado isso em consideração. Na pré-temporada, tava adaptando o jogador no meio de campo. E aí é entender que, cara, tem que achar soluções, cara. Você tem que ver o problema que tem ali no elenco e resolver ele, cara. E não achar que eu vou contratar um monte de atacante e vai dar tudo certo. Não, cara. Aí você vai depender demais do ataque e não vai ter defesa, né? Então é um ponto aí que pra mim é o pior de todos. E é o que você mais tem que considerar. Então sim, o Liverpool vai ter que ir à janela novamente pra resolver este problema. Mas a parte positiva é que o Liverpool tem como recuperar uma parte dessa grana vendendo o jogador depois. Tem muito jogador que dá pra vender no Liverpool atual. Então, com uma venda já dá pra resolver o probleminha ali, cara. E vai ter elenco do Liverpool muito em breve aqui no canal, onde eu vou montar e aí eu vou trazer as minhas soluções, os meus pontos de vista do que dá pra ajudar o treinador atual. É isso, rapaziada. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, quem viu o vídeo por inteiro, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like no vídeo, ajuda bastante isso o canal. Se quiser compartilhar isso aqui com alguém também, muito obrigado mesmo, né, pelo seu compartilhamento. Tchau!